Atos capítulo 9 diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém te fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Tarso, um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Você pode dizer amém? Senhor Jesus, torna cativo o nosso entendimento a esta palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca aqui na TV, por favor. Eu quero convidá-los esta noite a nós iniciarmos uma reflexão. Hoje será apenas a introdução dela. Eu tenho 8 minutos para fazer isso e eu farei. Eu quero fazer algumas perguntas a você. A primeira pergunta: quem tem mentoreado o seu jeito de ser? Quais têm sido as influências que têm desencadeado a sua maneira de viver? Nos seus círculos de vivência, seja em casa, quanto esposa, quanto marido, seja no trabalho, quanto funcionário, quanto patrão. Quais são as mentorias que você tem recebido para o seu jeito de ser? Qual é a fonte que você tem bebido para tomar suas importantes decisões?
Você toma decisão todos os dias, decisões leves, se podemos dizer assim, outras muito complexas. Mas à medida que você vai tomando decisão, sempre é a partir de um pressuposto, sempre é a partir de um pensamento, sempre é a partir de alguém ou de algo que tem mentoreado o seu coração. Eu quero chamar a sua atenção para cuidado com os mentores vilões que se apresentam no seu caminho para mentorear a sua mente, para mentorear a sua maneira de pensar, para mentorear a sua maneira de reagir às circunstâncias da vida. Por exemplo, um dos mentores vilões para você são seus sentimentos não filtrados. Você conhece alguém que ele lida com a vida sempre a partir do que ele está sentindo emocionalmente? E muitas vezes esses sentimentos não filtrados são a base para essas pessoas tomarem decisões importantes, decisões de sair de um trabalho, decisões de mudar de uma igreja, de mudar de uma cidade, decisões de romper vínculos, simplesmente por aquilo que ele está sentindo emocionalmente. Um outro vilão que vem para comprometer a sua maneira de viver e que tem sido um dos mentores radicais na vida de muitas pessoas são temperamento descontrolado. Existem pessoas que são governadas por temperamento descontrolado. Oh, que mentor terrível é esse! Esse temperamento descontrolado tem sido a causa de muitos assassinatos. Esse temperamento descontrolado tem sido a causa de muitos divórcios, tem sido a causa de pessoas ferirem outras pessoas. Esse temperamento descontrolado tem sido a causa de pessoas romperem compromissos, romperem contratos, romperem oportunidades, perderem oportunidades preciosas na vida. Um outro mentor vilão são amigos disfuncionais. Quantas pessoas que quando vão tomar uma decisão, elas recorrem a amigos. Um amigo da academia, uma amiga da academia, uma amiga lá no salão, aquele ambiente silencioso, e vai tomando decisão em relação ao casamento. Eu me lembro de uma história de uma mulher que eu conheci, que ela estava enfrentando uma crise no casamento, e uma das suas amigas lhe deu um conselho, dizendo: menina, dá um choque nesse homem, chega lá e manda ele embora. Manda ele embora, porque aí ele vai ver que a casa caiu e aí ele vai se consertar. E ela chegou em casa, encheu o peito e disse: fora dessa casa. Ela não precisou falar duas vezes. Ele pegou a mala, foi embora e nunca mais voltou. Pessoas que vão tomando decisões sérias a partir de conselhos de pessoas que não andam com Deus, pessoas que não creem nas Escrituras, pessoas que não oram, pessoas que não creem em Jesus como Senhor e Salvador. São amigos que vão dando conselhos sobre a sua sexualidade, a maneira como você deve lidar com o seu corpo, a maneira como você deve lidar com as suas emoções. Amigos disfuncionais são grandes vilões para pessoas serem desconstruídas. Um outro vilão, ideologias contaminadas. Mulheres que bebem da mídia, homens que bebem da mídia, da cultura, a respeito de assuntos seríssimos na vida, mas eles são mentoreados. O que hoje se fala sobre casamento, a seriedade do casamento, a fidelidade do casamento? Não, eles vão olhar a ideologia. O que a ideologia fala sobre o corpo da mulher? O feminismo vai dizer: o meu corpo, as minhas regras. O que a ideologia fala sobre a identidade sexual das crianças? O que as ideologias estão falando sobre as Escrituras, sobre igreja, sobre Deus?
Existem pessoas que são mentoreadas pelas ideologias contaminadas. E pasme você, existem pessoas que são mentoreadas por sugestões diabólicas. Pessoas que andam, pessoas que tomam sérias escolhas. E o que está por detrás dessa decisão? Um espírito maligno, um pensamento de suicídio, um pensamento de abandono, um pensamento de abandonar tudo e se tornar um andarilho nessa cidade. Existem pessoas que são mentoreados por forças malignas. Existem tantos outros mentores que poderiam ser adicionados nessa lista e que talvez muitos outros esteja sendo aquele que está mentoreando você. Eu quero propor a você, nessas próximas quintas-feiras, nós vivermos uma grande reflexão sobre ser mentoreado pelo Espírito. Diga para quem está ao seu lado: você precisa ter o Espírito Santo como seu mentor. Mentoreado pelo Espírito Santo será uma jornada apaixonante e transformadora para a sua vida. Esse texto que nós lemos, eu termino falando sobre essas 4 coisas que aconteceu na vida de Saulo, quando o Espírito Santo encheu a vida dele. A história lida é a história literalmente do que aconteceu. Um homem que respirava ódio por Jesus, o homem que respirava ódio pela igreja, que respirava ódio pelo povo de Deus, e ele então vai agendar uma perseguição feroz contra este povo em Damasco. 160 quilômetros Paulo vai viajar para executar o seu ódio, para executar a sua ira. Quando ele está a caminho, uma luz lhe apresenta, é o próprio Cristo. Ele cai, quando ele levanta cego fisicamente. Dias depois, um homem chamado Ananias vai orar, e quando ele coloca as mãos sobre ele, ele é cheio do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo passou a ser o mentor da vida deste homem, a primeira coisa que aconteceu, ele recebe uma nova visão. Diga comigo: uma nova visão. Você já parou para pensar que é possível que você tenha uma perspectiva de algo que esteja errado? Este homem, ele jurava, como dizia lá na terra, ele jurava de pé junto. Ele tinha todas as certezas que ele estava certo. Ele não era um traficante, ele era um religioso. Ele tinha certeza que ele estava certo. A sua visão estava totalmente equivocada. Se outros mentores reger você, a sua visão estará equivocada. Existem mulheres que estão tratando o marido e ela acha que está tratando exatamente como deveria tratar. Existem homens que estão tratando a esposa, está tratando os filhos, ele acha que não é assim que tem de ser. Eu tenho certeza que é assim. Até o Espírito Santo passar a mentorear você. E você entender que você creu e acreditou, gastou energias naquilo que era equivocado. As escamas caem deste homem. Algumas escamas precisam cair de todos nós, à medida em que o Espírito Santo vai crescendo em sua mentoria sobre o nosso coração. A segunda coisa que acontece, uma formatação nos alvos. Aquilo que ele perseguia, agora ele vai amar. Aquilo que ele repudiava, agora ele vai fazer uma aliança. Você consegue imaginar que é possível? Você está indo numa direção contrária
área do que Deus tem para você. Você consegue imaginar que é possível que alguns outros mentores, os mentores das circunstâncias, os mentores das situações, os mentores dos traumas, das dores, entrou na sua vida e você acha que a fuga é a sua melhor escolha? Você acha que se isolar, trancar o seu coração é a melhor resposta para viver? E o Espírito está dizendo: deixa eu mentorear você, e eu vou formatar, eu vou mudar as suas prioridades, eu vou mudar aquilo que você achava que estava correto, que estava certo. Eu vou formatar a sua vida e vou conduzir você a um lugar que os seus pés nunca estiveram. Quando o Espírito Santo começou a mentorear a Paulo, terceira coisa que vai acontecer: ele precisa desaprender tudo aquilo que ele aprendeu na religião do judaísmo sobre Jesus, tudo aquilo que ele havia aprendido na religião a respeito do Cristo. Ele precisa se desintoxicar. Você consegue entender que existem algumas coisas que você precisa desaprender do que você aprendeu lá na sua casa com seus pais? Algumas coisas que você precisa desaprender de algumas religiões que você já frequentou, que você já participou, que hábitos e princípios ainda permeiam no seu coração. Ter o Espírito Santo como mentor da nossa vida é ter a disposição que Ele vai nos mentorear, e nós precisaremos desaprender muitas coisas sobre a vida, com todo respeito ao seu tempo de vida, à sua maturidade que você carrega nos anos que você vive. Mas se o Espírito Santo mentorear você, você perceberá o quanto que você precisará desaprender de muitas coisas que você tinha grandes convicções. O Espírito vai te reorientar. Você precisa entender que quando o Espírito Santo ele nos mentoria, nós precisamos desaprender para reaprender. E em último lugar, quando o Espírito Santo começa a nos mentorear, há uma transformação para o melhor de mim. Este homem, quando encontra com o Espírito Santo, ele é transformado, e de um perseguidor ele se torna o maior apóstolo do Novo Testamento. E hoje, quase 2000 anos depois, a igreja se alimenta da inspiração sobrenatural que este homem teve pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero te garantir que à medida em que o Espírito Santo mentorear o seu coração, você se tornará em um novo homem, você se tornará em uma nova mulher. O seu casamento viverá novos níveis, o seu ambiente familiar vai galgar novas dimensões. Aonde que o Espírito Santo chega, aquelas imagens desenganadas. Gente, quando alguém ouvia falar sobre o nome de Saulo, jamais imaginaria que este homem se tornaria o maior pastor do seu tempo e da sua geração. Mas quando o Espírito Santo entra para mentorear-nos, ele muda o destino, ele muda a natureza, ele muda a personalidade. Aquilo que disseram sobre você, aquilo que apostaram contra você, tudo isso cai por terra. Aquela ovelha negra da família, aquela pessoa problemática da família, quando o Espírito Santo entra, Deus traz para fora o que há de mais brilhante, o que há de mais sublime. Ele traz um homem novo, maduro, sábio. Ele traz uma mulher controlada, sensata e sábia. Ele traz uma família
curada e sarada, aonde que o Espírito Santo entra para mentorear. Todas as coisas são transformadas para a glória do nome do Senhor. Quantos creem nessa palavra? Diga amém. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Decida em 2024 você receber a mentoria do Espírito Santo. Nesses próximos encontros, o Espírito Santo vai te levar a uma compreensão, a verdades libertadoras em áreas significativas da sua vida. Quantos querem viver sob a mentoria do Espírito? Quantos querem que as suas escamas caiam? Quantos querem que o Espírito guie você? Que o Espírito guie os seus passos? Te prepare para aquilo que Deus tem para fazer. Se o Espírito fez na vida de Saulo, um homem improvável, como dizia Agostinho, um touro rebelde, o Espírito chegou e transformou aquele homem. O Espírito é poderoso para entrar em qualquer área da sua vida e te transformar em uma nova pessoa, em um novo jeito de ser. Aquilo que as terapias não conseguem fazer, as medicações não conseguem resolver, a mentoria do Espírito é capaz de fazer e de operar.